Boa noite. Me pediram que falasse com vocês a respeito de um problema de gastrite, azia ou refluxo. Deixa eu explicar como é que funciona o tubo digestivo. O nosso tubo digestivo começa na boca. Ele vai passar pelo estômago, pelo duodeno e depois vai para dentro do intestino. Então, existem processos físicos e químicos que acontecem durante esse trajeto todo. Na boca, existe um processo físico que é o esmagamento, nós mastigamos, e ao mesmo tempo existe um processo químico que é a enzimação. Nós produzimos uma enzima na boca, a saliva, chama-se amilase. A amilase, ela vai fazer a quebra dos carboidratos, vai transformar eles em glicose. Então, a partir dali, já não é mais um carboidrato, já é uma glicose. Essa glicose ela vai ser usada para se alimentar as células. Todas as células do corpo funcionam à base de glicose. As mitocôndrias queimam glicose, glicogênio para transformar em energia. Então, a partir da boca, o alimento vai cair já mastigado dentro do estômago. No estômago, ele é fechado, o estômago é completamente isolado do resto do intestino. São duas válvulas, duas cárdias bem fortes. Essas válvulas, elas mantêm esse meio isolado porque dentro do estômago existem células protônicas que produzem ácido clorídrico. Um ácido tão forte que consegue dissolver carne. Coisa estranha, né? Deus fez um saquinho de carne para dissolver carne. Como é que pode? Como é que ele não dissolve a si próprio com o próprio ácido que produz? Porque dentro do estômago existe uma membrana protetora, é uma membrana inflamatória, chama COX-1. E essa membrana mantém o estômago isolado do próprio ácido que é produzido nas células protônicas e faz com que ele sobreviva pelo menos 8 dias. As células do estômago são trocadas novas a cada 8 dias. O alimento passa por esse processo de dissolução no ácido. Depois de dissolvido e enzimado, ali dentro tem pepsina. A pepsina vai quebrar as proteínas para transformá-las em aminoácidos. Depois desse processo feito, vai se jogar dentro do duodeno. No duodeno existem dois agregados. Um que vem do fígado, a vesícula, né? O suco biliar, e outro que vem do pâncreas, o suco pancreático. Então, esses dois sucos são detergentes e eles vão ser jogados dentro do duodeno e vão dissolver as gorduras para transformá-las em lipídios. Mais um processo de enzimação. Então, o nosso corpo precisa de coenzimas, que são indutores de produção de enzimas, e precisa muito de enzimas, algumas produzidas por nós, outras produzidas por bactérias, mas precisamos muito disso no processo químico que transforma alimento em nutriente. Mas, voltando ao assunto do problema de gastrite e azia e refluxo, é uma disfunção que acontece dentro do estômago. Essa disfunção ela pode ser por excesso de ácido ou por pouco ácido ou por sistema nervoso. Pessoas que se incomodam muito, que comem já se incomodando, que comem em pedaços muito grandes, não mastigam direito os alimentos, elas podem ter um problema na válvula de ato, elas podem danificar com essa válvula, comem exageros, o estômago fica hiper cheio e eles criam uma hérnia. E isso pode acontecer sim, mesmo tendo índices normais de produção de ácido dentro do estômago. Então, tem que se ter esse entendimento e tem que se saber em que ponto essa pessoa está. Se ela está produzindo excesso de ácido, se ela está dentro do normal na produção de ácido, e aí é sistema nervoso ou hábitos alimentares, ou se ela está produzindo pouco ácido, um campo que se chama hipocloridria. É muito simples de se descobrir isso, muito fácil, um teste básico, sem muito segredo. Vou fazer para vocês verem. Pega-se um copo, uma colher, isso é bicarbonato de sódio. Uma colher de chá de bicarbonato de sódio, você coloca no copo, coloca aproximadamente 1,5 dedo de água, mexe isso, aqui eu tenho uma água saturada. Se vocês puderem reparar, vocês vão ver que no fundo do copo sempre vai sobrar um pouquinho de bicarbonato. E aí eu preciso de um cronômetro. Então, toma-se essa água. Isso é muito ruim. Nossa,
com bicarbonato de sódio. Toma uma aguinha atrás para tirar o gosto. E marca. Marca exatamente quantos minutos vai levar para arrotar. O tempo que o meu corpo vai levar para produzir ácido suficiente e neutralizar esse bicarbonato, isso é uma base. E uma base, quando misturada com um ácido, ela produz gases e precipitação de sais. Então isso vai acontecer, esse processo químico, e o tempo que vai levar para acontecer esse processo químico vai me mostrar qual é a minha produção de ácido. Se é muito pouco, ou se é muito ácido, ou se está dentro do normal. De acordo com isso, a gente vai poder orientar o que fazer para consertar esse problema. Então vamos esperar acontecer isso. Enquanto isso, vamos falando de outra coisa. Me perguntaram também a respeito de pressão alta. Tem muitas formas de se lidar com isso. Alimentos, por exemplo, chuchu. 1/4 de chuchu por dia daquela água, excelente para isso. E tem outros alimentos e outras plantas. O capim-limão, por exemplo, é um calmante. Se for uma pressão por nervosismo, toma-se um capim-limão e pronto, vai resolver. Vai baixar essa pressão. Se for pressão alta por alterações na corrente sanguínea, por exemplo, as veias não estão dilatando conforme elas deviam dilatar. Elas perderam aquela capacidade de dilatar e contrair. A elasticidade das veias. Então, se isso está comprometido, se tem placas de arteroma dentro, vários fatores podem levar o corpo a aumentar mais o fluxo sanguíneo, aumentar mais os picos de pressão, para que esse sangue consiga chegar em lugares que ele não tem chegado. Então, se é esse o caso, eu gosto de usar duas plantas. Eu gosto de usar o picão preto, que já tem muitos estudos científicos que mostram que ele pode ser usado inclusive para auxiliar no processo de tirar essa gordura, esses arteromas que existem dentro das veias das artérias, e que ele consegue melhorar a flexibilidade dessas artérias, devolver essa flexibilidade. Então, picão preto. E gosto de somar com ele uma planta que se chama Sete Sangrias, que tem a propriedade de afinar um pouco o sangue. Então, os dois juntos, normalmente tem bom resultado nesse processo de controle de pressão. Claro que são vários motivos que podem levar à pressão alta. Então, por isso, tem que se estudar bem o caso. Como é o caso que nós estamos fazendo com o bicarbonato de sódio. Se eu tivesse arrotado entre 0 e 2 minutos, eu teria uma produção excessiva de ácido no estômago. Já estamos chegando nos 3 minutos, tá? Se eu tivesse arrotado entre 2 e 3 minutos, eu teria uma produção normal de ácido no meu estômago e o meu problema seria sistema nervoso. Já passou dos 3 minutos e não tenho nem sinal de que vou arrotar, então com certeza o meu problema é hipocloridria. Eu não estou produzindo ácido suficiente no estômago. E como é que eu vou corrigir isso? Eu preciso fazer com que o corpo produza ácido. Então existem várias formas de fazer isso. O uso do café, por exemplo, após a refeição, tende a aumentar a produção de ácido. Tomar um vinagre de maçã depois de comer vai fazer uma compensação de ácido. Mas eu gosto muito de usar betaína. Betaína é extraordinária. Ela vai agir estimulando a produção de gastrina, um hormônio que vai fazer com que o corpo produza mais ácido e também produza mais pepsina. A pepsina é importantíssima dentro do processo digestivo porque ela vai fazer a quebra das proteínas, transformando elas em aminoácidos. Então, eu gosto de usar isso. Uma betaína aí de 300 a 400 miligramas, toma-se uma cápsula imediatamente após o almoço, uma cápsula imediatamente após a janta. Ah, mas o meu problema não é igual ao seu. Ó, o meu já chegou em 4 minutos e vai além. Então é uma disfunção bem grave. O meu problema arrotei já em seguida. Bem pouco tempo eu já arrotei. Menos de 1 minuto arrotei. Então eu tenho excesso de produção de ácido. Então isso pode ser tratado reduzindo a atividade das células protônicas. Como é que faz isso?
dentro da natureza. Vamos fazer isso da forma mais simples possível. Pega uma folha de couve, pega um pedaço de batata doce, pega uma rodelinha de gengibre, bate isso tudo com água, coa e toma pela manhã. Pronto, já vai estar tratando e com certeza em algum tempo isso vai ser curado. Se puder tomar umas 2 vezes no dia, melhor ainda. Ah, mas eu não tenho todo esse tempo, não tenho essa disposição toda. Beleza, então pega uma planta que se chama zedoária. Pega a cápsula de zedoária e você vai tomar uma cápsula de zedoária, ou 2, depende da intensidade, da acidez. Pode-se começar com 2 cápsulas de zedoária antes das 3 refeições. Essa planta, ela tem a capacidade de inibir as células protônicas, inibir nas células protônicas a produção de ácido clorídrico. Beleza, mas eu arrotei entre 2 e 3 minutos. Minha produção de ácido é perfeitamente normal. Então, reveja teus conceitos, tá? Vai comer mastigando bem. A minha avó ensinava que a gente deve mastigar 33 vezes antes de engolir, tá? Eu tenho esse hábito desde criança, porque ela nos obrigava a fazer isso, então acabou ficando na memória e acabo mastigando muito. O mastigar bem a comida só faz bem. Então, mastigue bem a comida, muito bem, e desligue celular, desligue televisão, saia dos teus compromissos. Aquele momento é teu. Aquele é o momento de alimentação, seja ele quando for. Eu não sou a favor dessa história de que muitos falam de que tem que se alimentar de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, ou que se tem que ter 3 alimentações no dia. Não, não. O corpo humano foi feito para sobreviver com o que cabe na palma da mão. Eu conheço pessoas que fazem jejuns de 40 dias. Então, ninguém morre da fome. Se você não tem tempo para comer, se você vai comer apressado, se você vai comer de pé, não coma. Não coma. Deixe teu corpo descansar, deixa o intestino descansar, ele vai se refazer durante esse tempo, mas você tem muito mais prejuízo empurrando coisa para dentro, tá? Do que deixando de comer, do que passando fome. Porque fome não mata ninguém, fome reconstrói muita coisa. Então reveja os conceitos. Se precisar tomar alguma coisa para sistema nervoso, aí tem as plantas que são ansiolíticas. Então pode-se usar aí uma erva de São João, um cava-cava ou uma valeriana. Tem várias plantas que podem ser usadas. Se gostou do vídeo, não esquece, dá um like, transmite para os amigos, me ajuda com isso, me ajuda para que eu possa propagar esses vídeos para muito mais pessoas, para que eu possa chegar em muito mais lugares. Valeu? Muito obrigado!